Olá, olá pessoal, boa tarde, boa tarde. Vou esperar vocês irem aí entrando. Olá. Esperar todo mundo ir entrando. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Esperar o pessoal ir chegando. Pessoal, esperar todos irem entrando. Tá um barulho na rua. Pessoal, vocês que já chegaram, estão conseguindo me ouvir direitinho? Dá um joinha se vocês estão me ouvindo direitinho. Estão me vendo, está tudo em ordem aí pra gente começar. Boa tarde, pessoal. Pessoal, se vocês estão chegando... Ai, que bom. Tá dando pra ouvir, né? Perfeito, graças a Deus. Que bom. Pessoal, não esquece de mandar o aviãozinho para as pessoas que vocês conhecem, que vocês sabem que precisam aí ouvir esse conteúdo que nós vamos conversar hoje, tá bom? Então manda o aviãozinho, manda pra família, manda pros amigos, manda pro cachorro, papagaio, enfim, para todo mundo que vocês acham que esse conteúdo vai ser relevante. Então vocês mandam aí esse aviãozinho para eles e convida eles para estar participando aqui com a gente dessa live. Combinado? Vamos lá. Todo mundo junto, unidos nessa força, certo? Vamos lá. Eu não quero demorar, não quero me estender muito na live, mas eu tenho muita coisa para falar. É uma live que nós vamos conversar um pouco sobre autoestima, tá? E por que autoestima? Esse tema é realmente muito importante, tá? E vocês vão entender por quê conforme a live for acontecendo, certo? Só mais 2 minutinhos para esperar o pessoal chegar. E aí a gente começa, tá bom? E aí a gente começa. Tenha um pouquinho de paciência, só um pouquinho, tá, pessoal? Só um pouquinho. Vou colocar um hinozinho aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre autoestima. Se vocês que estão chegando, que já estão aí, se tiverem alguma pergunta sobre autoestima, já vai escrevendo, já vai deixando aí nos comentários, tá? Se der tempo, aí eu quero responder no final. Mas já vai deixando aí as suas perguntas, tá? É importante. Tá bom? Vou colocar um hino aqui pra gente ouvir. 1 minutinho e aí eu já começo, tá bom?
pessoal, vou fazer o seguinte, eu já vou começando, tá bom? Começando a live. Primeiro de tudo, eu quero agradecer vocês que estão aqui comigo nessa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Realmente é muito importante para mim ter vocês aqui nessa tarde, tá bom? Vamos começar então, vamos começar falando um pouquinho sobre autoestima. Então, eu quero começar contando uma história. Talvez assim vocês consigam entender melhor essa questão da autoestima, tá bom? Então, a gente vai contar a história de uma mulher. Vamos chamar ela de Maria, né? Maria é um nome popular. Então, vamos lá. Maria é uma mulher de 35 anos que sempre foi extremamente crítica consigo mesma. Então, desde a infância, ela ouvia comentários negativos sobre o seu desempenho escolar e também sobre a sua aparência. O que fez com que Maria internalizasse a ideia de que ela nunca seria boa o suficiente. Quando Maria começou a trabalhar, apesar dela ser competente, muito dedicada, ela constantemente duvidava das suas habilidades, sabe? Ela tinha muito medo de errar. Então, cada pequeno deslize era visto como a prova da sua incompetência. Nas interações sociais, Maria se sentia totalmente invisível. Raramente ela expressava suas opiniões, temendo que os outros a julgassem ou rissem dela. Então, quando Maria recebia um elogio, ela achava que a pessoa estava apenas sendo educada ou que essa pessoa não era sincera. Maria frequentemente se comparava com outras mulheres. Ela acreditava que todas as outras mulheres eram mais bonitas do que ela, eram mais inteligentes do que ela e muito mais bem-sucedidas do que ela. A vida pessoal de Maria também estava sendo afetada. Maria evitava novos desafios, porque ela tinha certeza de que ela fracassaria. Ela se prendia em relacionamentos tóxicos, acreditando que não merecia algo melhor. A ideia de ser amada para Maria era realmente algo muito distante, muito inalcançável. A baixa autoestima de Maria afetava todos os aspectos da sua vida. Então ela se via como alguém sem valor. E isso tudo levava Maria a ter comportamentos autossabotadores. Então, embora Maria desejasse mudar, ela não sabia por onde começar. Ela não fazia ideia, né, de por onde começar. Na verdade, Maria se sentia paralisada pelo medo e pela insegurança, tá bom? E aqui é a historinha de Maria. Como esse exemplo, tá? Que eu tô contando aqui para vocês, ele tem a ver com a baixa autoestima, porque na verdade a baixa autoestima ela pode influenciar negativamente a vida de uma pessoa, tá? E ela afeta toda a sua percepção de si mesma, as suas interações com o mundo inteiro ao seu redor, tá bom? E eu já quero fazer uma perguntinha aqui. Alguém se identificou? Escreve aí nos comentários. Alguém se identificou em algum momento com a história de Maria? Conta aí. Não me deixa sozinha, gente. Chama live. Vamos conversar. Alguém se identificou aí com a história de Maria? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu já fui como Maria, tá? Durante muitos anos eu fui extremamente crítica comigo mesma, duvidando das minhas capacidades constantemente, sabe? Temia o julgamento dos outros. Então, cada pequeno erro era amplificado na minha mente, sabe? Essa baixa autoestima que eu enfrentei afetou todos os aspectos da minha vida, todas as áreas da minha vida. Eu me via como alguém sem valor. Muitas das vezes eu me auto-sabotava, me sentia paralisada, com muito medo, muito insegura, né? Foi com muito esforço que eu comecei a trabalhar a minha autoestima.
Então eu busquei ajuda através da minha fé em Deus, através da psicanálise, do autoconhecimento. Então aos poucos eu aprendi a valorizar as minhas conquistas, né? A acreditar no meu propósito, a confiar nas minhas capacidades e entender que sim, eu mereço coisas boas, né? Então hoje eu sou capaz de olhar para trás e ver o quanto eu cresci, sabendo que essa jornada de autoestima é uma jornada contínua, tá? Mas é totalmente possível. Hoje o meu propósito é ajudar outras mulheres. Também é para que elas também encontrem a sua transformação. Então eu quero mostrar que é totalmente possível superar a baixa autoestima e viver uma vida mais plena, com mais significados, sabe? Por isso eu compartilho a minha história para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas e que a mudança é possível, tá? Então superar é totalmente possível, mudar é possível. Então juntas nós podemos construir esse caminho de autodescoberta, onde cada mulher possa se sentir segura, se sentir mais confiante e amada do jeitinho que ela é, tá bom? Agora eu quero fazer uma breve reflexão com vocês aí, tá? Eu quero que vocês pensem por um momento sobre algo que aconteceu com vocês, que vocês se sentiram felizes consigo mesma, tá? Por menor que tenha sido esse momento ou esse acontecimento, eu quero que vocês pensem, tá? E compartilhe aqui nos comentários, certo? Eu quero celebrar esse momento com vocês. Sério, compartilhe aqui, olha, aconteceu, sabe, tal coisa na minha vida e nesse momento eu me senti muito feliz comigo mesma. Já aconteceu isso com vocês? De vocês se sentirem felizes consigo mesmas, com o jeito que as coisas têm acontecido na vida de vocês? Vocês sentem-se felizes quando se olham no espelho? Vocês sentem-se realizadas e seguras quando estão no trabalho, quando estão no serviço, quando estão na faculdade? Me contem aí, me contem. Vocês se sentem totalmente seguras, capazes, totalmente habilitadas na vida de vocês? Me contem, pessoal. Eu quero que vocês lembrem desses momentos em que vocês se sentiram felizes consigo mesma, porque eu preciso lembrá-las de celebrar o seu valor, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque a nossa mentalidade, ela determina aonde chegaremos, tá? Isso é fato, é fato. Então, aonde está a nossa mentalidade, onde está ali o que a gente pensa, as nossas emoções, os nossos sentimentos, é ali que vai determinar aonde nós chegaremos, tá? A nossa mentalidade, ela é como um alicerce de uma casa. Então, ela sustenta tudo o que nós construímos na nossa vida. Então, quando nós temos uma mentalidade positiva, sabe, forte, nós somos capazes de enfrentar desafios com mais confiança, com mais determinação. Já por outro lado, uma mentalidade negativa pode nos prender em ciclos de autossabotagem, de medo, limitando o nosso potencial. Então pensa assim, pensa comigo. Se você acredita que é capaz de alcançar todos os seus objetivos, você vai se esforçar, vai buscar soluções e vai persistir, né, para conseguir aquilo mesmo diante das dificuldades, tá? Agora, essa mentalidade de crescimento, ela faz com que você veja os obstáculos não como obstáculos, mas como uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Então, ao invés de barreiras intransponíveis, sabe? Aquilo é impossível, você se torna mais aberta a novas experiências, tá? Fica menos receosa de errar, de falhar, porque você entende que o fracasso faz parte do caminho para o seu sucesso, tá bom? Isso é uma mente positiva. Agora,
Se você tem uma mentalidade fixa, acreditando que as suas habilidades, que as suas inteligências são imutáveis, elas nunca vão mudar, qualquer desafio pode parecer insuperável, tá? Então, quando a sua mente ela é negativa, você pode evitar tentar coisas novas, tá? Por esse medo de fracassar mesmo, de ser julgada. Isso acaba limitando o seu crescimento pessoal e até o profissional, tá? É como se você estivesse dirigindo um carro, tá bom? Com o freio de mão puxado. Quem dirige aí vai entender. Você até se movimenta, mas com muita dificuldade, com muita lentidão. É mais ou menos do mesmo jeito a nossa mentalidade, tá? Ela afeta a forma como nós nos relacionamos com os outros, tá? Ela afeta a vida da pessoa em todas as áreas. Uma mentalidade positiva nos ajuda a construir relações saudáveis, tá bom? Claro, com muito respeito, com muita empatia. Já aquela mentalidade negativa, ela nos leva a interpretar mal as intenções alheias das pessoas. Então, a gente tá sempre desconfiando de todo mundo, tá? E aí, a gente acaba reagindo de forma defensiva e, às vezes, até mesmo agressiva. Tá fazendo sentido pra vocês? Comenta aí, faz sentido, tá? Por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa mentalidade, pessoal, para alcançar os nossos objetivos, viver de uma forma mais plena. Isso tudo inclui praticar o autocuidado e a autoestima, tá? Buscar esse autoconhecimento, desafiar os pensamentos negativos e nos cercarmos de pessoa que nos apoie, que nos inspire. Isso é muito importante, né? Quando a gente cultiva essa mentalidade positiva e aberta, nós ficamos mais preparados para conquistar os nossos sonhos, né? Aproveitar ao máximo as oportunidades que surgem nos nossos caminhos. Tá fazendo sentido para você? Tá fazendo sentido, pessoal? Escreve aí, faz sentido, tá? É aí que a gente chega onde eu quero chegar, tá bom? Nessa mentalidade positiva, tá? Essa mentalidade positiva é extremamente importante para a gente trabalhar o quê? Autoestima. O que é essa autoestima? Por que trabalhar autoestima é tão importante? Vamos lá. Trabalhar a autoestima, ela é super importante porque a autoestima, ela é a base de como nós nos enxergamos. Interessante, não é? Então, quando a autoestima, ela está em alta, ela está no lugar certo, ela está equilibrada, a gente se sente mais confiante, mais capaz de enfrentar os desafios e muito mais feliz com as nossas vidas, tá? Então, essa autoestima, ela impacta tudo, desde os nossos relacionamentos até o nosso desempenho no trabalho, nos estudos, enfim, ela afeta tudo. Então, pensa só, quando você se sente bem consigo mesmo, você se permite viver de forma mais autêntica, sendo realmente quem você é, sem tanto medo do julgamento do outro, entende? Isso faz com que você tome decisões mais alinhadas com os seus valores, com os seus desejos, tá? E ao invés de se preocupar tanto em agradar o outro, você foca em si mesmo, tá bom? Agora, me respondam aí. Você tem focado na onde? Você tem sentido medo da opinião do outro? Isso tem te paralisado de alguma maneira? Você tem se sentido paralisada? Tem se sentido amedrontada? Confusa? Me conta, como você se sente? Como você tem se sentido hoje a respeito de si mesma? Você se olha no espelho e fala, não, eu sou totalmente capaz, eu consigo. Ou você se olha no espelho e fala, não, realmente, eu tenho sentido muito medo de tentar algo novo, de tentar um emprego novo, de voltar a estudar. Eu tenho sentido que a minha vida está muito paralisada, eu tenho me sentido muito amedrontada, eu tenho medo do que os outros pensam, do que os outros falam. Eu sempre acho que o outro é melhor do que eu.
e que o outro é mais capaz do que eu, é mais bonita do que eu. Não consigo me ver como uma pessoa bela, como uma pessoa bonita, como uma pessoa capaz. Conta nos comentários, tá, pessoal? Conta o que você sente, isso é muito importante, tá? Esse é o momento certo para você falar sobre suas emoções, sobre os seus sentimentos e se trabalhar a autoestima faz sentido para você, tá bom? Então vamos lá. Eu tava falando da autoestima. A autoestima elevada, ela nos ajuda a lidar melhor com as críticas, com as frustrações, porque você sabe o seu valor. Então você não deixa que o comentário negativo do outro te derrube, tá bom? Isso quando a autoestima tá no lugar certo. Quando a autoestima tá muito lá embaixo, a gente tende a se sentir muito insegura, tá? Duvidar das nossas capacidades. E muitas vezes a gente acaba nos sabotando. É isso mesmo. É louco, mas é isso que acontece. Então a gente acaba se comparando com o outro, achando que não é boa o suficiente. Isso tudo nos leva a sentimentos de tristeza, de ansiedade, e tudo isso vai caminhando para a depressão. Entende o quanto cuidar da autoestima é importante? É muito importante, tá bom? Cuidar da autoestima é um ato de amor próprio. É olhar para si mesma com carinho, tá? Reconhecendo as qualidades, aceitando as nossas imperfeições, nos tratando com gentileza. A gentileza com a qual você trataria uma amiga querida, por exemplo, tá bom? É um processo contínuo, tá bom? Não vou mentir. O autoconhecimento, a autoaceitação, ela transforma a nossa maneira de como nós nos relacionamos com o mundo, com nós mesmas, tá? E vamos combinar. Quem é que não quer viver bem consigo mesmo? Não é verdade? E aí a gente chega aí num outro ponto. Eu falo muito sobre autoestima e eu também falo muito sobre a sobrecarga feminina, tá? Nós temos nos sentido muito sobrecarregadas. Nós, assim, no sentido de mulheres, tá? Converso com muitas mulheres, conheço muitas mulheres que se sentem com a autoestima lá embaixo, sobrecarregadas, e elas não conseguem entender como a autoestima e a sobrecarga se relacionam, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Olha só esse comentário. Me sinto amedrontada e pensativa. Olha só. Muito interessante. Amedrontada e pensativa. Amedrontada a respeito do quê? Do quê? E esses pensamentos, eles estão te levando ao quê? A uma ansiedade? Porque quando a gente não consegue parar de pensar, a gente acaba caminhando aí para essa ansiedade, tá? E esse medo todo, porque a pessoa quando fala estou me sentindo amedrontada, não é um medo comum, tá bom? Senão ela dirá, eu tenho medo. Mas quando a pessoa fala estou me sentindo amedrontada, observe que esse nível de medo dela é um nível alto, tá? Então, precisa saber melhor sobre o que é essa amedrontação toda. Por que esse medo todo, tá? Esse pensamento todo, tá? Tá desencadeando que tipo de sentimento dentro de você? Certo? Vamos voltar aqui ao tema. A autoestima e a sobrecarga, como elas se relacionam, se interligam entre si. Tá bom? Então, vamos lá. A autoestima e a sobrecarga, elas estão mais conectadas do que a gente imagina à primeira vista. A gente olha de ângulos diferentes, mas tudo começa com a sobrecarga, porque quando nós estamos sobrecarregadas com responsabilidades e tarefas, muitas, é muito fácil começar a sentir que nós não somos capazes de dar conta de tudo. Então, esse sentimento pode minar a nossa autoestima, fazendo a gente questionar mesmo as nossas habilidades, os nossos valores, tá? E a nossa capacidade de lidar com as coisas. Então, entenda.
A autoestima baixa, ela nos leva a assumir mais papéis do que nós gostaríamos, do que conseguimos suportar. Deu para entender? Então, isso acontece porque muitas das vezes a gente tenta compensar a falta de confiança em nós mesmas, tá bom? Aceitando mais trabalhos ou mais responsabilidades na tentativa de provar o nosso valor, tá? Tanto para os outros quanto para nós mesmos. Deu para entender, pessoal? Como é que elas se correlacionam aí? Elas estão relacionadas nesse sentido. Então, assim, tudo começa quando nós nos sentimos sobrecarregadas. Então, nós ficamos sobrecarregadas, né? Com múltiplas tarefas, com acúmulo de responsabilidades, muita coisa para dar conta. Nos sentimos sobrecarregadas, tá? E ao invés de analisarmos, né, diminuirmos a quantidade de tarefas, focarmos apenas no que é essencial, né, delegarmos algumas tarefas para outras pessoas, não. A gente vai lá, né, numa tentativa de provar o nosso valor e acaba aumentando ainda mais a nossa carga de responsabilidade. Então é uma coisa muito louca. Então, assim, quando eu estou sobrecarregada e ainda por cima eu tenho uma baixa autoestima, ao invés de tentar aliviar o meu peso, eu aumento aquele peso ainda mais. Tudo isso tentando buscar, sabe, a aprovação do outro. Para que o outro olhe e veja o meu valor, veja o quanto eu sou competente, veja o quanto eu sou capaz, para que o outro me ame, para que o outro me elogie. Isso tudo gera aquela dependência, tá entendendo? Como a sobrecarga e a autoestima, elas estão ali relacionadas? É algo muito louco, que deveria ser ao contrário, tá? Então, essa combinação de baixa autoestima e sobrecarga, ela pode se tornar um ciclo vicioso. Então, quanto mais sobrecarregada a pessoa fica, mais a autoestima dela sofre. E quanto mais a autoestima dela sofre, mais sobrecarregada ela se sente, tá? Por isso é fundamental cuidar da nossa saúde mental e emocional. Reconhecer, gente, os nossos limites. Lembrar o nosso valor, tá? E o nosso valor, ele não está apenas no que nós fazemos, tá? O nosso valor, a gente precisa colocar isso na cabeça. O nosso valor está em quem nós somos, ok? Quem tem a baixa autoestima tem muita dificuldade nisso. Ela acredita que o valor dela está no que ela faz, não em quem ela é, tá? Porque quem tá com aquela autoestima baixa, ela não consegue se amar. Então ela não consegue aceitar que exista alguém que também a ame, tá? É realmente um assunto sério, tá? É por isso que eu falo muito, muito sobre autoestima, porque realmente, pessoal, é um assunto muito, muito sério, tá bom? E como que a gente resolve tudo isso, né? A chavinha é encontrar o equilíbrio, onde a gente possa se sentir confiante nas nossas habilidades e ao mesmo tempo respeitar os nossos próprios limites, para que a gente possa cuidar de nós mesmas, né? E assim tá mais presentes, mais inteiras, para poder também cuidar dos outros e das outras áreas das nossas vidas, tá bom? Então aí, para finalizar, eu queria saber se tá fazendo sentido para você o que eu tenho falado aqui. Tá fazendo sentido? O que vocês estão achando desse bate-papo aí sobre a autoestima, sobre a sobrecarga? Quero ver o comentário de vocês. Vocês estão muito quietinhos. Comentem aí, pessoal, comentem aí. Eu tive muitos problemas com a autoestima, tá? Inclusive, eu falo sobre isso no meu livro. Se vocês ainda não conhecem, O Deus de Todos os Meus Dias, eu conto um pouco sobre autoestima, eu conto sobre ansiedade, eu falo sobre ansiedade, sobre depressão, eu conto um pouquinho da minha história, meu testemunho de vida e como Deus transformou as minhas emoções, como Ele
mudou a minha forma de me ver, de me sentir, né? Tudo isso através também do autoconhecimento, da fé, enfim, gente. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu trabalho com corpo, alma e mente, tá bom? Eu acredito nesse tripé do ser humano, tá? O corpo, a alma e a mente precisam ser trabalhadas em conjunto para que a gente consiga aí uma cura real, né? Uma real transformação, tá? Então, eu gosto, como psicanalista, eu gosto muito de olhar para o ser humano como um todo, tá? Como um todo. Então, o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Então, eu gosto, sim, de trabalhar o corpo, as emoções, né? Que é a alma, e o espiritual também, porque eles, trabalhando-se junto, a gente consegue ter um resultado muito mais eficaz, muito mais importante, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos finalizar. Então, para finalizar, é importante lembrar que tanto a autoestima quanto a sobrecarga são aspectos que realmente demandam a nossa atenção, o nosso cuidado contínuo, tá? Então, praticar o autocuidado, estabelecer limites saudáveis, buscar apoio quando necessário, tá? Estou aqui se vocês quiserem, se precisarem. Tudo isso é fundamental para a gente romper esse ciclo de sobrecarga, autoestima, ok? E então, assim, não tenha medo de dizer não. Quando for necessário, diga não. Se priorize o seu bem-estar, certo? Quando nós investimos na nossa autoestima e aprendemos a gerenciar toda essa sobrecarga, nós conseguimos nos fortalecer, sabe? Para enfrentar os desafios da nossa vida de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais leve, sabe? Mais saudável. Então lembre-se de que você merece se sentir bem consigo mesma e que é essencial, tá? Para sua vida, para uma vida mais plena e mais realizada, cuidar da autoestima, tá? E aprender a gerenciar a sobrecarga. Certo, pessoal? É isso. Legal, faz sentido. Perfeito. É isso, pessoal. Por hoje é só. Eu resolvi fazer essa live aí para ter esse contato, né, mais próximo de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso bate-papo, né, gostado desse tema, que é um tema que muitas pessoas não dão aí muito valor, não dão muita atenção, mas é algo que realmente precisa ser olhado com carinho, cuidado, porque é que nem eu falei, quando a gente trata a autoestima, automaticamente todos os outros aspectos da vida da pessoa mudam, tá bom? E é isso, pessoal, por hoje é só, eu vou embora, mas primeiro eu quero agradecer vocês aí do outro lado, obrigada pela companhia, obrigada por estarem aí junto comigo nessa live. A presença de vocês faz toda a diferença. Foi muito bom estar aqui com vocês. Vejo vocês na próxima live, se Deus quiser. Um beijo e até. Tchau!